Nós vamos falar sobre uma pessoa hoje. Hoje nós vamos falar sobre Absalão. Quem é Absalão? Absalão é um dos filhos de Davi. Quem era Davi? Davi é o homem que lá no livro de Atos, no Novo Testamento, a palavra de Deus diz assim: e encontrei em Belém o filho de Jessé, Davi, um homem segundo o meu coração. Quando eu penso, um homem segundo o coração de Deus, meu Deus, que homem é esse? Meu Deus, quem escreveu salmos como Davi? Quem teve na Bíblia, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, as intimidades que Davi tinha com Deus, o cuidado de filho e pai, o cuidado de Deus e servo, o cuidado de amigo que havia entre Davi e Deus. Davi é um homem que era pobre, muito pobre, de uma família muito pobre. Davi cresceu, se tornou rei. Na sua época, um dos reis mais importantes da terra. Davi se tornou bilionário. Mas o dinheiro não subiu ao coração, o poder não subiu ao coração, a fama não subiu ao coração, nada subiu ao coração de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele teve mais de uma mulher. E de Maaca, filha de Talmai, que era uma princesa, Davi gerou um filho chamado Absalão. Absalão, segundo a Bíblia, foi o homem mais bonito da terra. Segundo o que a Bíblia diz, não houve homem mais bonito do que Absalão. E quando a Bíblia fala isso, eu fico a imaginar que o homem não era esse. E eu creio, preste atenção no que eu vou falar, não é o que a Bíblia está falando agora, que eu creio, Oséias, que de todos os filhos de Davi, o mais preparado para ser rei, o que tinha um coração de rei, o que tinha estrutura de um rei, o que tinha realmente a chegada, a pressão, a autoridade, o carisma de um rei, era Absalão. Absalão era um líder nato. Ele era um homem de decisões, ele era um homem firme, ele era um homem corajoso, ele era um homem forte, ele era um homem decidido, era um príncipe com P maiúsculo. Então ele era filho do homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele era o cara mais bonito da terra e ele tinha todas as características de um grande rei. Perfeito. Mas Davi peca. Davi pecou. E agora eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Davi pecou contra a família. Irmãos, o meu ministério é família. A pessoa pode cometer vários erros, vários delitos, várias falhas como ser humano. Mas quando você gera um pecado contra a família, você abre uma legalidade para um espírito destruidor que é muito difícil das pessoas terem capacidade de lidar com as consequências depois. Davi era um rei segundo o coração de Deus. Estava tudo encaminhado, Davi tinha filhos, entre eles filhos maravilhosos
E entre eles Absalão, que era um cara fantástico. Davi peca. Davi pecou só uma vez? Não, Davi pecou várias vezes. Davi errou várias vezes. É interessante que a Bíblia diz que Satanás incitou o coração de Davi para que ele contasse o exército. Davi vai e conta, desobedece a Deus, pecado de desobediência. Deus castiga Davi e mata 70 mil homens num dia. 70 mil homens do exército de Davi morreram num dia. Olha que interessante. Davi comete um pecado contra Deus, desobediência, fez, incitado por Satanás. Mas não era um pecado contra a família. Ele comete um pecado contra Deus. E o castigo vem naquilo que era o seu patrimônio, o seu exército. Ok? Entendeu? Beleza. Davi viu uma mulher tomando banho. Davi se apaixona por essa mulher. Descobre que essa mulher é esposa de um homem casado, um soldado dele. E Davi a possui. E Davi manda matar o seu marido. Davi pecou contra a família. Davi destruiu uma família. Sabe aquele homem segundo o coração de Deus? Longe de Deus, ele foi capaz de destruir uma família. Eu quero dizer para você que está aí nessa noite, que se você se afastar da presença de Deus, você destrói a tua família com as tuas próprias mãos. Não se iluda que você é uma mulher maravilhosa, uma mulher, nossa, você é uma mulher acima da média. Ai, pastor, eu sou um maridaço, eu sou um super marido. Se Deus não estiver na tua família, nada segura a tua família. Se Deus não estiver na tua casa, nada mantém a tua casa de pé. Davi se afasta de Deus, dá brecha, não vigia, e ele peca contra a família. Davi poderia ter pecado contra Deus, contra os exércitos, contra o sacerdote, contra os profetas. Davi poderia ter brigado contra um monte de gente, feito um monte de erro, mas ele vai pecar contra algo que Deus ama. Davi vai ferir uma família, Davi vai destruir um casamento. E Deus diz para ele, Davi, profeta Natan, fala para ele assim, olha, o que você fez em oculto, os teus filhos vão fazer na frente de todo mundo. Cuidado, para você não abrir legalidades. Ouça o que eu vou dizer nessa noite, pais, vocês que são pais, vocês que já erraram, vocês que já pecaram, já falharam, assim como eu. Todos nós erramos e falhamos. Mas existem alguns pecados que nós cometemos que geram legalidades para os nossos filhos. É muito comum filhas de mães que casaram grávidas correrem o risco de casarem grávidas também. É muito comum pessoas que casaram já com uma vida toda embolada, os filhos acabarem entrando pelo mesmo caminho. Quebra essa maldição. Indiferente ao que aconteceu no teu passado, indiferente ao que você foi, que você deixou de ser, se você foi um homem promíscuo, um homem galinha, se você foi uma mulher da pista, indiferente que você foi, mas se hoje você tem esse entendimento, você está ouvindo essa ministração, ore a Deus, peça perdão, creio que você já pediu, mas você vai orar e falar, Senhor, toda a legalidade que eu gerei no tempo da minha ignorância, Senhor, se eu deixei alguma legalidade, se eu deixei alguma herança maldita para os meus filhos, eu quebro em nome de Jesus, que sejam quebradas. O que eu vivi de errado, os meus filhos não vão viver.
o que eu fiz de errado, Deus, os meus filhos, os meus netos não vão passar. Isso é você quebrar a roda das maldições hereditárias. Davi peca contra a família. E Deus disse: Davi, o pecado teu que você fez contra a família, ele vai voltar sobre a sua família. E a palavra de Deus vai nos dizer que Aminon, um dos filhos de Davi, se apaixonou por Tamar. E a Bíblia diz que Tamar era muito bonita. Lá em 2 Samuel capítulo 13, versículo 1, diz que Tamar era uma menina linda. Imagina que família era essa, hein? O irmão era o mais bonito da terra, a menina era linda, que a Bíblia diz. E Aminon, um dos filhos de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 1, se apaixonou pela sua irmã. E quando chega um tempo depois, Aminon, ele, apaixonado pela irmã, ele premedita abusar da sua irmã, monta uma arapuca para ela, ele é violenta, e depois ele tem nojo dela, e ele a bota para fora. E quem encontra com essa irmã? Ela sai com as roupas rasgadas, jogando cinza pela cabeça, gritando pelas ruas. Quem encontra essa irmã? Absalão. Absalão tinha sangue real. Absalão tinha sangue de rei. E ele disse, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? No 2 Samuel capítulo 13, versículo 20, diz assim: Absalão, seu irmão, lhe perguntou: Aminon te fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Olha o conselho do rei, do futuro rei Absalão. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Absalão então começa a esperar uma atitude do seu pai. Sabe Davi, o homem segundo o coração de Deus? Davi, ele tem uma trajetória terrível como pai. Davi descobre que o seu filho violentou a outra filha, o seu filho violentou a irmã, e Davi não se posiciona. Davi não exerce um castigo duro. Davi não impõe a Aminon uma cadeia severa, um castigo merecido e duro, como deveria acontecer. Talvez Davi se sentindo acuado pelos seus erros. Talvez Davi se sentindo confrontado pelo que ele tinha feito, ao se deitar com uma mulher e matar o marido dela. E talvez ele dissesse: que moral eu tenho para falar com meu filho? Que moral eu tenho para ir lá e brigar com meu filho? E Davi não toma atitude alguma. Nenhum castigo severo. Muitos pais hoje estão perdendo seus filhos porque não conseguem impor castigos, não conseguem impor disciplina, não conseguem impor regras, não conseguem educar. Não adianta você orar para Deus cuidar dos teus filhos se você não quer pagar o preço da educação. Criar filhos qualquer um cria. Até as ruas criam filhos. O problema é você educar um filho. É você ensinar que tudo tem recompensa. Seja boa ou seja má. Que tudo vai trazer um resultado. E que esse resultado ele precisa viver, ele precisa colher.
Porque é assim que se educa. Davi agora tinha uma oportunidade, ele tinha vários filhos, ele tinha uma oportunidade de mostrar a todos os filhos e a todo Israel, olha só, se alguém tornar a fazer isso, vai ser isso que vai acontecer. E ali exercer a autoridade de pai, de rei, e castigar severamente um estuprador, um filho que cometeu incesto contra a própria irmã. Mas Davi fez o quê? Acusado talvez por Satanás pelos seus pecados, Davi fica triste, magoado, revoltado, nervoso, bravo, mas não fez nada. Não houve o castigo severo. Não houve o posicionamento de rei, não houve o posicionamento de pai, e muito menos o posicionamento de um homem segundo o coração de Deus. Porque homens segundo o coração de Deus criam filhos em submissão, em sujeição e em respeito. É o que diz a palavra de Paulo a Timóteo. Que o homem de Deus, os seus filhos devem respeitá-lo e tê-lo em autoestima. Muitos pais, acusados pelo passado, pelo que foram, pelos erros que cometeram, se sentem às vezes sem condições de educar filhos, se sentem sem condições de impor limites e regras sobre a vida dos filhos e de lhes ensinar o caminho como deve ser. O que eu tenho visto é uma geração de pais complacentes, como Davi. Se chateou, se revoltou, ficou bravo, triste. Mas fez o quê? De eficaz. Tem gente que os filhos estão pintando e bordando e ele está orando. Deus faz alguma coisa pelos meus filhos. Deus age na vida do meu filho. Deus, cara, preste atenção. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Deus não vai colocar teu filho de castigo, Deus não vai disciplinar teu filho, Deus não vai sentar com teu filho para conversar, Deus não vai tirar o celular do teu filho, o tablet dele, os jogos dele, Deus não vai colocar teu filho sentado no cantinho do pensamento até ele lembrar o que ele fez. Deus não vai fazer isso, não. Isso é função dos pais. Deus vai fazer o que você não pode, as proteções que você não pode, os cuidados que você não pode, os milagres que você não pode, Deus vai fazer na vida do teu filho. Mas tem coisas que são tuas. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Será que Davi orou? Não sei, a Bíblia não diz, mas talvez ele tenha orado. Senhor, tenha misericórdia de Aminon, Pai. Aminon fez uma lambança terrível, Deus. Estuprou a própria irmã, Deus. Moleque tentado, esse moleque é maligno, Deus. Tem misericórdia de Aminon, Senhor. Mas o que ele fez? O que Davi faz? Qual é o castigo? Qual é a severidade? Nada. Mas tem um outro cara, lembra? Tem Absalão, que tem um coração de rei, que é um homem. Ele está esperando o pai agir. Ele está esperando o pai, o rei, o homem segundo o coração de Deus se posicionar. E agora eu vou te falar uma coisa muito séria. Quando você não se posiciona para educar teu filho, Satanás entra com legalidade sobre a vida dele. Quando você, como homem de Deus, como mulher de Deus, não entra como cobertura espiritual, mas também como autoridade educacional para educar, para impor limites, para colocar barreiras e também para dar asas, porque a gente não corta só as asas do final, a gente dá asas, mas asas com responsabilidade, porque liberdade sem controle é libertinagem. E eu estou vendo uma geração libertina se levantando até mesmo dentro da igreja. Uma geração que pode tudo, que pode fornicar, que pode mentir, que pode usar a homossexualidade, todo mundo tem que adotar. Uma geração que apoia aborto, uma geração que está virada. Filhos de crentes,
de homens e mulheres que se dizem de Deus, mas que não têm nenhum posicionamento, assim como Davi. Não sei se estão acuados, se estão envergonhados, se estão acusados, mas não tomam posicionamento. E quando você não educa os teus filhos, Satanás entra na vida deles com legalidade. E aí, meu irmão, não tem oração que resolva. Não tem oração que resolva isso. A Bíblia diz que Absalão está esperando. E Satanás começa a trabalhar no coração de Absalão. Eu imagino, não está na Bíblia, mas eu imagino que Satanás falava para Absalão todo dia: teu pai não vai fazer nada. Teu pai ama muito Aminon. Teu pai é fechamento com Aminon. Vai ficar por isso mesmo. A tua irmã violentada, desgraçada, ninguém mais vai querer casar com a tua irmã, que ela virou vergonha, morando aí na tua casa. E Aminon tá lá, ó, de boa, bonitão, príncipe, poderoso. Absalão tinha coração de rei. Ele era homem. E já que o pai não fez nada, o pai não fez nada. Ele esperou passar um tempo. 2 anos. Repita comigo. 2 anos. Repita aí comigo. 2 anos. 2 anos. E Davi não se posicionou. Não tem essa história que o tempo cura tudo? Não. Se você não educa os teus filhos, se você não gasta tempo para orar, educar e ministrar, e impor regras, limites e atitudes, o tempo só vai estragar os teus filhos. 2 anos. Tamar agora é uma mulher violentada, vergonha em Israel. Aminon voltou à pompa, todo mundo esqueceu o caso. Mas Absalão não. Absalão chega para Davi e diz: meu pai, eu estou tosqueando as ovelhas, eu gostaria que o senhor viesse comigo. E os seus servos também, seus filhos também. 2 Samuel 13:25, Davi disse para ele assim: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas abençoou. Presta atenção, muitos pais abençoando os filhos para fazer coisas que eles não estão presentes, eles não sabem o que é. Posso dar festinha? Pode. Posso dormir na casa da fulana? Pode. Posso dormir na casa do ciclano? Pode. Eu confio. Ah, eu posso ir para tal lugar? Pode. O senhor vai comigo? Não, não vou não, mas eu confio, eu te abençoo. Por que Absalão queria reunir todos os irmãos, todos os servos e o pai? Por quê? Porque Absalão queria resolver o problema de Aminon. Absalão queria uma solução para um caso de impunidade. Filhos impunes se tornam desgraça na vida da família. Filhos impunes se tornam desgraça na sociedade. Filhos impunes é que trazem vergonha sobre uma família, quando não a sua, a dos outros. E muitos pais estão gerando filhos impunes. O filho faz e os pais... Ah, tadinho. Vai fazer o quê, gente? É assim mesmo. Essa geração está perdida. Está perdida porque você, pai, você mãe, um banana. E você está fazendo seus filhos se perderem como Davi. Não adianta ser segundo o coração de Deus. Não adianta ser bom de oração. Não adianta ser bom de pregação. Não adianta ser bom de fazer cair fogo do céu, porque você nunca vai chegar ao status de Davi. E mesmo assim, você pode conseguir ser um fracassado como pai, como ele. Muitos pais fracassando na missão de educar filhos.
porque estão amolecendo na hora de endurecer. E acabam endurecendo quando tinham que amolecer. Absalão, então, ele fala: pai, vamos. Não, meu filho, vai ser pesado. Você vai fazer comida para todo mundo? Não. Pai, eu quero que o senhor vá. Eu quero que vá o senhor. Eu quero que vá todo mundo. Eu preciso que vá todos os meus irmãos. Vá todo mundo, pai. A Bíblia diz: eu não vou, mas eu te abençoo. 2 Samuel 13, 25, eu não vou não, mas eu te abençoo. Tá bom. Então tá bom. Ali, Davi deu a deixa que Absalão precisava. Ou seja, a certeza de que ele nunca veria seu irmão punido. No versículo 26, um versículo depois, que Davi abençoa Absalão, Absalão já decide o que vai fazer. E ele trama a morte do seu irmão. E no capítulo 2 Samuel 13, 28, diz assim: Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo toda a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. O cara era macho. Eu vou matar. Vocês matam. Eu assumo. Deixa comigo. Meu pai não resolve. Eu vou resolver. E a Bíblia diz que eles mataram Aminon. A notícia chega a Davi. Davi se desespera. Davi fica desesperado. E 2 Samuel 13, 34 diz assim: enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, o sentinela viu muita gente. E aí descobriu que Aminon estava morto e Absalão meteu o pé, fugiu. Perfeito. A Bíblia diz que Absalão ficou na cidade de Jesur por 3 anos, foragido do pai. Porque, olha que interessante, um filho estupra a irmã, depois a repudia. Davi não se irou, não castigou, não tomou atitude. Absalão vai, mata o irmão por vingança, 2 anos depois, já que o pai não vai fazer nada mesmo, e o pai toma ódio do filho. 50% do que Absalão fez tinha o dedo de Davi. Da sua tolerância, da sua complacência, da sua capacidade de passar a mão por cima de erro de filho. Atenção, pais, se você ama seus filhos, se você ama seus filhos, corrija-os. Quando eles acertarem, ame-os, elogie-os, honre-os. Quando errarem, corrija. Exerça autoridade de correção. A Bíblia diz em Hebreus que Deus corrige aos seus filhos que ama. A Bíblia diz que 3 anos depois, a ira de Davi passou. 3 anos com ódio do filho. Quando o pecado entra numa família, pessoas passam a se odiar dentro dessa família. Quando há legalidade de pecados, pais tomam ódio de filhos, filhos tomam ódio de pais, irmãos tomam ódio de irmãos. Isso é legalidade de pecado, irmãos. Se vocês entrarem em propósitos de oração, se vocês quebrarem, se houver liberação de perdão, isso será quebrado. Presta atenção.
Casa onde pessoas não se falam, famílias onde pai não fala com o pai odeia o filho odeia o pai, mãe odeia a filha não fala com a mãe, está tudo uma desgraça. Esse é o projeto de Satanás. É o projeto de destruição, de implosão da família. É quando a família explode de dentro para fora. É aquilo que está acontecendo ali dentro. Então presta atenção. Esse é o projeto de Satanás para a família. Davi não toma uma posição. O filho se vinga. Davi toma ódio do filho. 3 anos com ódio do filho. Irado, odiando o filho. Também não fez nada. Você está entendendo? Também não fez nada. Ficou com ódio do filho. Mas não mandou prender. Não mandou castigar. Não mandou dar uma quarentena de açoites. Não mandou deixar na grade. Não. Só ficou com ódio. Esses são os típicos tipos de pais que tem ataque de pelanca, que se desespera, que quer tomar remédio para morrer, que arranca cabelo, que fica brabo, que grita, que berra, que xinga. Você grita igual uma desesperada, grita igual um louco, mas você não tem autoridade. Igreja, os pais precisam buscar em Deus autoridade para educar seus filhos. É impossível você educar um filho se você não exercer autoridade sobre eles. Você pode ser amigo do teu filho, você pode ser o melhor e deve ser o melhor amigo dos teus filhos, mas você nunca poderá deixar de ser autoridade. Tem melhor amigo do que Deus? Não. Existe um amigo melhor do que Deus? Não. Existe alguém que nos ame mais do que Deus? Não. Mas Deus deixou de ser autoridade sobre a tua vida? Não. Ele é autoridade sempre. Davi fica com ódio, tem ataque de pelanca. Não quero ver, não quero nem saber, não falo com ele. Mas tomou atitude? Não. Pais complacentes, incapazes de agir. Um homem que tinha capacidade de matar exércitos não tinha condições de lidar com filhos. Muitas pessoas hoje totalmente despreparadas para lidar com seus filhos. Principalmente porque lhes falta a unção do Espírito Santo. E eu vejo hoje muitos pais fazendo exatamente como Davi, errando, passando a mão por cima, acobertando, não trazendo consequências, não impondo os castigos necessários para que os filhos entendam o que é o custo dos seus atos. Abrindo legalidade para que demônios trabalhem. E uma vez que esses demônios entram, ele começa a destruir a família, trazendo o que? Separação. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não falava com seu filho. Que loucura é essa? 3 anos depois. E olha o que acontece. Depois desses 3 anos, que o rei passou, Zeruia, o filho de Zeruia, Joabe, que era o capitão, o braço direito de Davi, percebeu que o pai estava com saudade de Absalão. Irmãos, essa palavra é forte demais. Nossa, é um estudo praticamente, de demorar mais. Joabe percebe que Davi está com saudade de Absalão. Por que Davi não fala isso? Pessoas que estão deixando o orgulho matar relacionamentos. Davi não tinha orgulho do seu exército, do seu dinheiro, não era um cara metido, presunçoso, ordinário, não. Davi era um homem humilde, mas como pai era orgulhoso. Ele estava sentindo saudade do filho. Era o filho dele. E era o melhor que ele tinha. Eu vou sempre dizer isso. Pode vir um teólogos falar que eu estou errado, mas eu tenho direito a pensar. E para mim, Absalão era o melhor. Tinha sangue nos olhos. Ia ser um rei de excelência. Davi estava sentindo saudade dele. Por que Davi não fala assim, Joabe, manda buscar meu filho na casa. Eu tenho que falar com ele. Eu quero pelo menos ver esse moleque. Deixa eu ver meu filho.
Eu imagino que por todos os dias, eu imagino que por todos os dias, Absalão esperou o exército do rei dele chegar. Meu pai vai vir me buscar. Nem que seja para me açoitar, para me prender, para fazer qualquer coisa. Será que meu pai está indiferente? A coisa que mais mata hoje famílias, filhos, mulheres, maridos, é o demônio da indiferença. Pessoas que estão matando o outro por indiferença. Você está aqui, mas eu não estou te vendo. Você pode fazer qualquer coisa que eu não noto. Você pode se desdobrar em 1000 que eu não te percebo. Indiferença. Cara, eu acredito que Absalão, como rei que ele era, um príncipe preparado para reinar, ele esperava o meu rei vai tomar uma atitude. Porque Davi era o herói de Absalão. Davi era o super, mega herói de Absalão. E ele esperava, meu pai vai mandar vir aqui, cara. Meu pai vai mandar vir me buscar. Meu pai vai me prender. Meu pai vai me dar uma surra, uma quarentena, sei lá, vai me prender. Meu pai vai fazer uma coisa, porque meu pai é o cara. 3 anos. E Absalão amargou indiferença. Joabe sente isso. E no segundo capítulo de Samuel 14, 23, Joabe traz Absalão de volta para Jerusalém. Não foi Davi, Joabe trouxe Absalão de volta. Agora ouça o que eu vou te ler em 2 Samuel 14, 24. Mas disse o rei que ele vá para a casa dele. Não venha à minha presença. Assim, Absalão foi para sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Ele estava com saudade do filho. Talvez ele estivesse louco para abraçar, para beijar o filho. Porque Davi era um homem amoroso. Mas orgulho. O filho morando no mesmo bairro que ele, na mesma cidade que ele, no mesmo lugar que ele disse, não, não quero ver não. Manda ele ficar na casa dele. Depois eu vou chamá-lo. Hoje eu não quero vê-lo não. O rei, Absalão está aí. Quer falar contigo? Não, não. Depois eu falo com ele. Presta atenção. Muitos filhos estão recorrendo a pedófilos na internet, a aliciadores, a traficantes, para encontrar alguém que os ouça. Sabe por quê? Porque não consegue falar com os pais. Hoje, tem um monte de Absalão perdido. Um monte de Absalão perdido por esse mundo. Um monte de Absalão querendo falar com o pai e não conseguindo. Você trabalha muito, você tem muitas ocupações, você não tem tempo para criança, para adolescente, para jovem, você não tem tempo, você está ocupado. Eles estão cheios de dúvidas, cheios de dores, cheios de mágoas, cheios de coisas para falar. Mas você não está presente. Talvez, confrontado por um monte de coisas que você já fez ou deixou de fazer, você não consegue educar, falar, conversar. E os teus filhos ficam lá, esperando um dia que vão poder conversar com o pai, com a mãe. Não é gritar, não é berrar, é conversar, é ouvir. Diz assim, 2 Samuel 14, 28, Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Agora inteira 5 anos. 3 anos ele foi fugitivo. 2 anos. Ele morou no mesmo lugar que o pai. Na mesma cidade. Sem conseguir falar com o pai.
Davi o desprezava, o bloqueava. Sabe aquele pai que quer impor um castigo? Vou dar um gelo. Não merece, meu amor? Não merece. Se a situação está assim, a culpa é sua. Se a situação está destrambelhada, a culpa não é da criança, do jovem, é sua, pai e mãe, que não soube educar. Que em algum momento se fez ausente e não agiu como deveria agir. E que hoje acoberta erros como prova de amor. Presta atenção, nunca foi prova de amor acobertar erros de ninguém. Porque se fosse assim, Deus teria ajudado Davi quando ele pecou. Porque era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele pecou, Deus expôs e tratou o pecado dele. Como um pai faz com o filho. 5 anos sem conseguir falar com o pai. 3 anos fugitivo, 2 anos morando na mesma cidade. E aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que Absalão fala em 2 Samuel 14:32. Em 2 Samuel 14:32, Absalão fala assim para Joabe: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem. Eu quero que você fale ao meu pai Davi o seguinte: por que voltei de Jesus? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. E se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Você tem noção da carência desse filho? Você tem noção da carência desse cara? Da carência desse rapaz? Ô Joabe, vai lá e fala para o meu pai o seguinte: para que ele me mandou tirar lá de Jesus, onde eu estava escondido, foragido, vivendo lá 3 anos? Eu quero estar na presença dele. Se ele tem que me matar, que ele me mate. Ah, eu sou culpado da morte de Aminon, ele quer me matar. Ele pode me matar, ele tem esse direito. Mas que ele faça alguma coisa por mim, que ele faça alguma coisa comigo. Filhos, fazendo um monte de lambança para chamar a atenção dos pais. Filhos, fazendo um monte de M para que os pais olhem para eles. Filhos, se destruindo para que os pais prestem atenção neles. Porque eles não conseguem ver nos pais um amor, uma preocupação real, então eles geram uma situação e eles falam: agora você vai ter que olhar para mim. Então olha para mim. Joabe foi, contou tudo ao rei. Davi recebeu Absalão, mas Davi não amava mais a ponto de ter Absalão. E eu vou para o final, porque a história é muito linda, mas ela é meia grande e eu quero terminar, fechar essa história. Davi não cuidou de Absalão. E então, Absalão arruma dentro de Israel um homem que começa a lhe mentorizar também. E Absalão começa a levantar um exército. Agora o meu pai vai me ver. O meu pai vai me ver. Ele agora vai me reconhecer. Ele agora vai saber que eu existo. E a Bíblia diz que Absalão monta um exército. Absalão, ele tinha tanta capacidade que ele tomou o exército do pai.
Ele captou o coração do povo. A Bíblia diz que ele captou o coração do povo. E ele se levantou contra Davi. Aitofel foi um dos seus mentores. E o que aconteceu? Quando Davi viu que ia morrer, fugiu. Joabe disse, vamos encarar. Ele disse, não, vamos fugir. Se ele quer o trono, dá o trono para ele. Presta atenção que pai totalmente descontrolado que foi o nosso irmão Davi. Se ele quer o trono, dá o trono para ele. Eu vou fugir, deixa ele ficar com o trono. Mais uma vez. Ele não se impôs. Ele não foi lá procurar. Meu filho, o que você está fazendo? Que porcaria é você está fazendo? Por que você está fazendo isso contra mim? Eu quero saber, vamos conversar. Não, ele deixou o filho montar o exército, ele deixou o filho se rebelar, ele deixou o filho ir contra ele deixou o filho tomar. Um monte de filho hoje que está governando a casa. Os pais estão tendo que fugir dos filhos. Filhos que tomaram a casa dos pais. Crianças que governam pais. Jovens que governam pais. Adolescentes governando os pais, com chantagem, com um monte de coisa, governando, enfrentando, levantando exércitos emocionais e enfrentando os pais. E esses pais, molodes, ao invés de tomarem atitudes, de buscarem em Deus autoridade, se removerem do seu lugar de prostração e buscarem em Deus cura, estão entregando o reinado para os filhos. Ouça o que eu vou te dizer. Reinos onde os príncipes reinam com os reis vivos, vira desgraça. Os príncipes só podem reinar quando os reis morrem. Tem muita casa que os reis estão vivos. O rei e a rainha estão dentro de casa, mas quem governa são os príncipes. E os reis, para não ter problema, para não ter confronto, fogem. Joabe disse, vamos enfrentar, rei. Vamos pegar esse moleque. Olha, Joabe era um cara fantástico. Vamos botar esse moleque no lugar dele? Ah, ele tá se metendo com a gente? Vamos botar esse moleque no lugar dele. Vamos dar um couro nele? Vamos, rei. Vamos passar o rodo nele? Não, Joabe. Deixa, se ele quiser que ele fique com o reino, eu não vou lutar, foi Deus que me deu, mas se ele quiser levar, que ele leve, ele que fique com o reino. Tem um monte de pais hoje fazendo a mesma coisa, entregando o reinado das suas casas na mão dos filhos. Os filhos fazem o que querem, os filhos governam, os filhos mandam, os filhos exigem, os filhos estabelecem leis e os pais cumprem. O que está acontecendo? E a palavra de Deus nos diz que Davi fugiu. Fugiu e Absalão colocou seu exército atrás do seu pai. Absalão procurava um pai que ele não teve. Absalão procurou o super-herói que fugiu dele. Absalão procurou um mentor, um cuidador. Como ele não achou em Davi, ele achou em Aitofel. Um desgraçado, endemoniado, que conquistou o coração dele e alimentou o seu ódio contra o pai, alimentou sua mágoa contra o pai, alimentou sua raiva contra o pai. E você sabe qual é o final dessa história? O final dessa história, ela vai acabar em 2 Samuel capítulo 18, versículo 9 diz assim: durante a batalha,
Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso pela cabeça nos galhos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra e a mula prosseguiu. Presta atenção. Capítulo 18, versículo 24, versículo 14. Então Joabe disse: eu não vou mais perder tempo com você. Pegou 3 dardos e transpassou o coração de Absalão quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. As pessoas não suportam os monstros que os pais estão gerando. O mundo não tolera os monstrinhos que estão mandando em tudo e os matam emocionalmente, psicologicamente e às vezes até fisicamente. Olha o que Joabe fala para ele. Absalão está na guerra, a mula passa debaixo da árvore, ele fica preso pelo pescoço, está vivo ainda. Joabe, o amigo de Davi, olha, chega lá, encontra ele pendurado e diz: está aí. 2 Samuel 18, 14. Não vou perder mais tempo com você. Pegou 3 dardos e o matou. Davi perdeu talvez a maior herança que Deus tinha dado para ele. Na minha concepção, o grande rei era Absalão. E Davi o perdeu. Muitos veem Absalão como filho problemático, o filho bastardo de Davi. Eu vejo Absalão como filho estragado por Davi. Absalão foi o filho que era completo. E Davi acabou com a vida do filho dele. Pelo orgulho, pela complacência, pela incapacidade de educar, de corrigir, de punir, pela incapacidade de amar, de conversar. Davi permitiu que Satanás acabasse com a sua família e com a vida de Absalão. Não adianta, pai e mãe, você ficar sentindo culpas, dores, amargura. Você precisa tomar atitudes. Você errou lá atrás, errou onde não podia errar. Peça perdão a Deus. Se for preciso, peça perdão aos seus filhos. Não tenha vergonha de fazer isso. Mas assuma o seu lugar de pai. Assuma o seu lugar de mãe. Antes que a vida se encarregue de destruir o monstrinho que você está criando. Não podemos pedir a Deus para fazer coisas que são nossa obrigação. Você faz a tua parte e Deus faz a dele. Não adianta ser uma mulher segundo o coração de Deus. Uma bênção, prega, ora, ministra. Ora, são uma bênção, faz até cair fogo do céu. Se como mãe você é uma vergonha, uma complacente, dá cobertura aos erros do teu filho, apoia as libertinagens dele ou dela. Não adianta você ser um homem considerado por todos um grande homem de Deus, um homem que ora, jejua, clama, faz fogo, cura enfermos, expulsa demônios. Não adianta você vencer guerras como Davi, se você está perdendo a batalha dentro da sua casa. Conserta primeiro a tua casa. Vence primeiro a batalha interna.
E aí, com a retaguarda sarada, curada, você estará apto a conquistar exércitos fora. Exércitos que estão fora do teu domínio. Ser pai e mãe é muito difícil. Principalmente para quem decidiu educar. Principalmente para quem resolveu fazer a diferença na vida dos filhos. E é assim que deve ser, porque é assim que a palavra nos ensina. Seria Absalão um bastardo? Ou seria Absalão uma herança preciosa, destruída por um pai incapaz? Que isso fique no teu coração essa noite. Se essa palavra, se você concordou, achou que ela é bênção, e que alguns pais precisam ouvir, compartilhe essa palavra. Tem muitos pais precisando acordar para isso. Quando eu terminar aqui, eu vou editar.